Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o TeckerCast, podcast da Teckers, consultoria de recrutamento e seleção especializada em posições de recursos humanos e de tecnologia. Para acompanhar esse episódio de hoje, minha querida sócia Mariana Pereira. Mariana, se autodescreva. Sim, olá. Bom, vou dar aqui um bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, independente do dia e horário que você esteja assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou a Mari, sou sócia do Edu e do Rafa, que está aqui nos bastidores com a gente. Eu sou uma mulher branca, cis, hétero, sem deficiência. Estou aqui com os meus cabelos loiros soltos. Estou toda de preto hoje, é uma cor que eu gosto de usar. E a minha camiseta está escrito Feliz por Ser Mulher. Eu gosto de camisetas que tenham aí, que tragam frases de impacto. Vai lá, Edu. Obrigado, Mari. Eu esqueci de me auto-apresentar. Eu, como sempre, estou com uma camisa azul, não é azul bebê, mas é um azulzinho claro. Um pouco de cabelo que me resta ali, curtinho, um óculos escuro, preto, uma barba feita, não está muito bem feita, mas está ok. Tenho uma tatuagem grande no braço direito, calça jeans, estamos sentados numa mesa de madeira grande, com uma TV com o nosso logo, Teckers, em laranja. E para receber o nosso convidado, chamei a Mari aqui, porque a Mari, obviamente, sabe muito mais de desenvolvimento organizacional do que eu. Estamos recebendo aqui Fernando Brancaccio. Olá. Neto. Fernando Brancaccio Neto. Fernando Brancaccio Neto. Fernando, para quem não está vendo a gente, se autodescreva, por favor. Bom, eu sou o Fernando, eu sou um homem, cis, hétero, tenho quase 1,90 m por 130 quilos, então sou quase um quadrado, grisalho, olhos levemente tortos, barba por fazer branca também, já estou bem prateado, sou da geração prateada. Também estou de camisa preta, porque dizem que preto emagrece, mas eu estou tentando e não estou conseguindo. Calça jeans, e também tenho uma tatuagem, tenho 2 tatuagens, e acho que é isso. Fernando, obrigado pela sua presença. A gente vai conversar de muitas coisas interessantes hoje. Mas eu quero que você se apresente. Quem é o Fernando no mercado de recursos humanos e no mercado de trabalho hoje? Tá bom. O Fernando primeiro o Fernando é pai da Mariana, da Mari, e do Tom, marido da Lídia. Eu sou o que menos mando em casa, então eu montei uma empresa para tentar mandar em algum lugar, mas também não mando lá. Sou engenheiro de formação, trabalhei durante 10 anos na engenharia e fui para a área de operações, e dentro da área de operações apareceu uma oportunidade de eu gerenciar uma equipe de quase 300 pessoas. E aí eu percebi que eu tinha virado mais um terapeuta, não vou dizer um psicólogo, mas um terapeuta, porque eu tinha uma base de engenheiros abaixo de mim, trabalhando e fazendo toda a parte de engenharia, e eu estava fazendo a parte, obviamente, de gestão de pessoas, sem ter qualquer formação nisso. E aí fui buscar uma formação de gestão de pessoas, de administração e RH, e depois gestão de pessoas. E nessa composição, né, nessa formação, eu acabei recebendo um convite de trabalhar numa multinacional francesa. Ela tinha comprado uma parte de uma outra multinacional francesa, e eu acabei migrando para o RH, porque eu tinha já um conhecimento das maiores equipes que a gente tinha no Brasil. E em 2003 eu assumi o RH dessa empresa. E aí em 2007 eu assumi a área de internacional também, então RH de Brasil, Chile, Argentina e México. Fiquei nessa empresa até 2013. No final de 2012, eles informaram que estavam vendendo todas as atividades na América Latina. Então, a gente gerenciou toda a parte de M&A, toda a parte de vendas dessa empresa. E aí, em 2014, quando virou 2014, eu decidi que eu ia sair, que eu não ia continuar. Ela foi para um fundo de investimento e tal, mas eu estava lá há 15 anos, eu achei que era hora... Mas eu estava muito cansado. E alguns sinais já tinham sido me dados que não estava bem, né? E eu acabei saindo da empresa, e aí eu fui me tratar, porque eu precisava entender, assim, tinha algumas dores, tinha problema de memória, e um dia tive um apagão que eu não lembrava nada, absolutamente nada. Isso em 2014 ou 2014, uma sexta-feira, de repente apaga tudo. Apagou, e eu não lembrava eu levantei, eu não lembrava o que eu tinha que fazer. Meus filhos já tinham ido para a escola, minha esposa já tinha saído, eu acordei tarde porque eu estava num sabático, né, que é o que a gente fala, né, para repensar e tal, e aí eu não lembrava de nada. E aí eu
A única coisa que eu lembrei foi pegar meu celular, ligar para minha esposa, que era o primeiro número da memória ali, e falar, não lembro o que eu comi ontem, não lembro para onde eu tenho que ir, não lembro o que eu tenho que fazer, não lembro o nome da minha mãe, não lembro... Assim, aí a gente foi estudar, e aí que eu fui ver que eu tinha tido burnout. Então, aí, obviamente, que eu fiz todo um tratamento do burnout, e eu estava repensando exatamente o que eu ia fazer. E aí eu falei, bom, já que eu não quero mais voltar para o mundo corporativo e que existe talvez essa oportunidade de tentar fazer com que os outros não precisem sofrer, né, o que a gente vê que as pessoas continuam sofrendo, aí eu montei uma consultoria, na época chamava Fairfan, porque era mais sobre alegria, mais sobre uma coisa leve e tal, até que eu encontro uma forma de mensurar, né, alegria, diversão, felicidade, e aí que eu entro no caminho da felicidade. Então, hoje eu tenho a FairJob, né, que é uma plataforma de mensuração e análise de não só de pesquisas sobre felicidade, mas pesquisas sobre engajamento, sobre segurança psicológica. E o que a gente faz, a gente quer ser um grande laboratório, né? Assim como um paciente tem uma enfermidade, ele procura um médico e a primeira coisa que o médico prescreve é alguns exames, a vocação da FairJob é ser esse laboratório que pratica esses exames e fala, ó, tá aqui, né? Aqui tem o que a ciência, e aí eu fui estudar neurociência e tal, mas o que a ciência reconhece que dá para tratar dentro dessa sua dor, para o RH, para o CEO, para o CFO, mas é o que a gente faz. Então, nós somos uma plataforma e é o que a gente tem feito hoje e tem estudado, talvez no momento mais propício ou mais necessário para tratar dessa dor. Então, hoje, resumindo, é isso. É isso, Fernando. Tudo isso, resumindo, é tudo isso. É isso aí. Fernando, como é que você foi ter burnout? Perdão. Como foi ter burnout quando o termo era desconhecido, 2014, 2015? E pelo que eu sei do burnout, ainda não se tem muito claro como que é a cura dele. Algumas pessoas falam que depois de 2 anos, depois de muito tratamento, que o indivíduo ele começa de fato a se recobrar. Mas como foi para você ter tido burnout há quase 10 anos atrás, quando não era conhecido? Como é que foi essa experiência? Excelente, Edu. Primeiro que assim, né, já me autodescrevi aqui, um cara de 2x2, né, era frescura. Então, assim, isso é frescura, isso é preguiça, né, então você tentava levantar às 6 da manhã, não conseguia, às 7, então às vezes eu chegava às 9, 10 horas no escritório, ficava até às 20, 21 no escritório, ou seja, eu trabalhava mais do que 12 horas, mas mesmo assim, o cara tá chegando tarde porque é diretor, então assim, tem muito, e eu comecei a sentir várias dores, e assim, é o cansaço, é o sobrepeso, porque obviamente foi nesse período que eu mais engordei também, então assim, e ninguém sabia, né? Então, tanto que eu não percebi, enquanto estava na empresa, muita gente tem ouvido às vezes eu falar e fala assim, poxa, eu não sabia que você tinha tido burnout. Eu também não sabia, né? E o burnout se trata com um psiquiatra, psicólogo, né? Então, você vai fazer terapia, depois psiquiatra. E aí, meu psiquiatra falou, olha, vai fazer alguma coisa que você goste, vai tentar desopilar, porque a primeira coisa você tem que entrar com medicação. E eu entrei com medicação para dor, mas no meu caso, o burnout foi um gatilho para doenças psicossomáticas, né? Então, eu tenho, né, fibromialgia e artrite psoriática. Então, assim, eu tomo hoje uma injeção por mês, né, que é uma injeção autoimune. Por causa das doenças autoimunes, ela baixa a imunidade. E é uma injeção que custa R$8.000. Eu tomo uma dessa por mês para não se sabe quando, porque ela não tem cura, ela tem tratamento. Então, o grande risco, principalmente, das doenças autoimunes hoje, elas têm tratamento, não tem cura. O burnout, o grande risco, pelo que eu tenho estudado, é das reincidências, né? Então, assim, já está comprovado que existem pessoas com 2, 3 burnouts, né? Ou seja, elas se sentem curadas, elas se sentem tratadas e aí elas voltam no mesmo ritmo, com as mesmas preocupações e você acaba sendo acometido de novo e de novo.
Então, eu já conheço pessoas que já estão no 3º burnout. E aí os episódios, eles tendem a ficar mais fortes, mais fracos, ou é com a mesma intensidade, ou não dá pra gente saber? Então, o que a gente percebeu é que tem de tudo, né? Tem gente que tem mais leve, tem gente que tem na mesma intensidade e algumas pessoas relatam que, inclusive, vem piorando. Então, assim, se você... E aí tem algumas frases clichês, né? Do tipo mudar o mindset e tal. Mas se você realmente não modificar mais do que o seu estilo de vida, se você não modificar a sua forma de pensar, né? E eu aprendi isso a duras penas, a fazer uma coisa que a minha avó falava, né? Você quer ter razão, quer ser feliz. Então, eu abri mão de ter razão em muitas coisas, mas me parece um bom caminho para quem está tentando não ter burnout, né? Ou se ter, se já tiver tido, não ter de novo, né? Não voltar. Então, essa é uma das questões, repensar a forma de querer estar certo ou não. Sabe por que isso é interessante? Porque eu passei a ler sobre isso uns 4 anos atrás, ainda leio bastante coisa, e tem alguns estudos e algumas matérias que associam o burnout com o ambiente que a pessoa está. Na tua visão, é isso ou é isso mais o pensamento do próprio indivíduo? Putz, você faz umas perguntas muito boas, Edu. Eu acho que são coisas associadas, né? Eu não posso falar que o que eu tive, e aí eu vou falar de mim, né? Até pelo que a gente lê, o que já se tem muita indicação que o burnout principalmente acomete aqueles que mais estão ligados ao propósito. Ou seja, aquelas pessoas que não conseguem ligar o tal botãozinho. O dane-se, né? Vamos ser educados. Vamos ser educados. Então, assim, quando você não consegue se desligar daquele propósito ou que aquilo te fere, né? A probabilidade de você continuar numa intensidade muito forte, sendo contrariado dos seus princípios, dos seus valores, dos seus propósitos, basicamente que é um caminho para o estresse crônico e, obviamente, que o burnout. Níveis de cortisol alto, tal, então, né, você acaba não relaxando e você acaba tendo. Então, a primeira dica, às vezes é necessário você falar, olha, é o meu propósito, mas tem que prestar atenção. Então, nesse ponto, estar em um ambiente que ele vai em desacordo aos seus propósitos, eu acho que é bom repensar. Né? É aquela coisa, não existe pessoa errada, existe pessoa no lugar errado. Sim. E talvez você seja a pessoa certa no lugar errado. Né? E aí é um pouco de autovalorização mesmo, né? De autocuidado, de você falar, eu não vou conseguir mudar o ambiente. Sim. E eu tenho que tomar cuidado para o ambiente não me mudar. O que foi que aconteceu comigo? O ambiente me mudou. Eu acho super rica essa tua fala, porque como eu recruto recursos humanos há 10 anos, você falou o que eu acho que é o maior ponto de atenção de todo profissional de RH, é ele achar que ele vai salvar o mundo, começando pela empresa dele. É isso. Né? Fernando, você começou a trabalhar com recursos humanos em 2003 ou 2002? 3. Na tua visão, o que mudou no RH em geral, desde quando você começou, saiu e agora você atua como um grande parceiro? Qual é a visão que você tem, talvez, dos últimos 20 anos da área? É interessante porque quando eu saio da engenharia e vou para RH, um VP, né, que foi super importante na minha formação, me falou assim, cuidado, porque você está vindo para uma área que parece que a operação ela é mais crítica, mas talvez você se surpreenda com o nível de criticidade do RH, principalmente em todas as questões, né, de recrutamento e seleção, sem contar folhas, sem contar mais cargos e salários, né, toda a questão de remuneração estratégica, remuneração executiva. Depois vem a questão de diversidade, né, que ela foi entrando necessariamente e talvez até tardiamente, mas um pouco mais para frente. Mas eu acho que ainda falta para o RH assumir,
né? E eu não gosto muito dessa palavra protagonismo, porque se todo mundo quiser ser protagonista, a gente não tem quem faça as coisas, né? Mas assumir o protagonismo sobre a estratégia, né? Eu acho que ainda se fala muito do RH estratégico, mas ele ainda tende a ter que se preocupar com as coisas operacionais e táticas. E no máximo táticas, exatamente. E no máximo táticas, né? Então, assim, precisa... E aí a minha grande crítica, né, que eu sempre fiz como RH, era assim, poxa, a pessoa não quer assumir uma posição de mais destaque, mas para ela assumir, ela precisa se preparar para aquilo. E às vezes o que a gente vê é que o RH não se prepara para aquilo que precisa acontecer. Então, você falou, né, que a empresa de vocês, ela faz uma seleção de RH e de tecnologia, porque elas hoje elas são intrínsecas, né? Então, cada vez mais a IA, o BI, e existe uma resistência ainda, né, por exemplo, do RH lidar com números, lidar com data science, lidar com essas questões, né, que a gente estava falando de ROI, ou seja, como é que eu meço o ROI, como é que eu sei que aquele meu indicador impacta no EBITDA da empresa, ou seja, ainda falta essa percepção. E por último, eu vejo que ainda... algumas referências são as referências de 30 anos atrás. Sim. Né? Então, isso me incomoda um pouco, eu que passei pela RH, né? E hoje atuo junto, podendo ser o braço direito do RH, mas às vezes o RH é a primeira barreira para a gente entrar quando você fala, vamos medir, vamos realmente cavocar aqui e tentar achar um diagnóstico real, né, para aquilo que você quer. Não o diagnóstico de você ter um employer brand, né? É muito mais que isso, é olhar para dentro mesmo, né? E aí você vem voltando lá atrás, né, do burnout. Se eu não olhar para mim, se eu não olhar para o meu autocuidado e tal... E o RH é o autocuidado da empresa. Ele precisa olhar para dentro e falar assim, ó, aqui tem uma ferida e a gente vai ter que mexer nessa ferida. Né? Geralmente essa ferida está na liderança, geralmente está, mas talvez na preparação. Porque em neurociência a gente fala muito sobre intencionalidade. E se você deixar muito claro que ao não haver a intenção do erro, o erro é bem-vindo, né, você consegue tratar muita coisa. Então, assim, eu não tenho a intenção de fazer uma coisa errada. Eu estou fazendo por desconhecimento ou porque o sistema dentro da empresa, né, as forças políticas tal, são maiores, mas vamos tratar. Então, isso obviamente que vem de cima para baixo, tem que vir do CEO, mas o RH deve ser o grande realmente apoiador. E hoje a gente vê que ainda ele não conseguiu ser esse apoiador ou esse braço direito que inspira confiança nas pessoas. E, Fernando, falando um pouco de RH e pandemia, né? Na pandemia, parece que todos os RHs estavam focados em talent management, sucessão, carreira, cargos e salários, e do nada E eu estava dentro de uma grande corporação, e do nada disseram pra gente, abandonem tudo isso, e agora a gente vai falar de felicidade. Empresas que nunca tinham mencionado o termo ali dentro, pediram e vieram com grandes projetos de felicidade. Como é que você viu, né, você estando numa prestadora de serviços, como é que você viu a introdução do tema de felicidade dentro do mundo corporativo e hoje, pós-pandemia, como que ele é visto? Boa pergunta. Vocês estudaram, vocês fazem bem, não só o dever, mas os questionamentos corretos, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que se questionar. Eu acho que por trás da pandemia já existia uma epidemia, né, que é o que a gente fala, eu não sei se doenças mentais, mas de um descuido do eu dentro das empresas, né? Então, assim, se trata, obviamente, sempre muito do nós, né? Como equipe, como team building. Então, todo mundo antes falava sobre team building, sobre tal, né? Sobre processo de liderança. E aquelas coisas que você faz todo um processo, dura um dia, 2 dias, no terceiro dia, ela volta a ser feita como antigamente, né? Então, precisava ser feita alguma coisa nova e eu acho que a pandemia,
ela trouxe uma perspectiva de as pessoas ficaram mais longe da gente, até porque quem pôde foi, né, para o híbrido, principalmente para o home. Tem uma dificuldade hoje de tentar trazer de volta, e a gente está vendo vários caminhos, né? Samsung falando que vai aumentar o dia, a gente tem um 4 Days Week por um lado, e empresas grandes falando que vão aumentar um dia de trabalho, aumentar a hora. Então, assim, tá todo mundo tentando se achar, tentando se encontrar, né, dentro do melhor modelo. E eu acho que não existe um melhor modelo, existem alguns melhores modelos, cada um para o seu tipo de mercado, né, para o seu tipo de perfil de pessoas mesmo. Mas dentro dessa questão da felicidade, eu acho que ele acabou sendo, a felicidade acabou tendo o seu já antes da pandemia, né? A gente estuda a felicidade desde 2017. Eu iria para o Butão em em abril de 2020, ou seja, a gente estava marcado, né, com a Carla, tudo, e a gente acabou tendo que desmarcar tudo isso em função, obviamente, da pandemia. E aí, quando volta, a volta foi, assim como foi o preparo da pandemia, totalmente inesperado, desprogramado, né, e cada um fez o que dava. Quando volta, assim, e agora o que a gente faz? Porque foram revelados tantos outros problemas que nós já sentíamos, mas não conhecíamos, não tínhamos estudado, né? E a felicidade acaba sendo o bem-estar integral, que na verdade, quando a gente fala de medir felicidade, a gente está medindo muito mais que felicidade. De 42 perguntas que a gente faz sobre felicidade, uma é sobre felicidade, uma fala de felicidade, tem uma palavra em uma das perguntas, o resto são 9 dimensões e tal, mas eu acho que a felicidade ela acabou sendo um grande caminho para atenuar um sofrimento que foi escancarado na pandemia. Que foi escancarado e ele continua, né? Escancarou. Ainda hoje, eu não tenho a percepção de diminuição, pelo contrário, de aumento. Escancarou, né? Aí você começa realmente a estudar, entender. Então, a gente estava falando de burnout, mas o burnout vem sendo conhecido nos últimos 3, 4 anos, né? Assim, ninguém falava de burnout antes de 2017, 2018 também. Eu lembro que eu fiz um talk antes da pandemia com a Isabela Camargo, e ela estava começando a falar disso em 2019, né? E logo vem 2020, pandemia e tal. Então, assim, eu acho que quando escancara, né, e as pessoas realmente tentam entender e começam a estudar, começa realmente a aparecer, né? Então, aí começa, e aí você fala, o que eu faço com isso? E, de novo, tem várias ações para serem feitas, tem muita gente, apareceu muita empresa, apareceu muito especialista. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Mas eu gosto de uma visão do Edu Carmelo, não sei se vocês já conversaram com ele, que é sobre singularidade, né? Um tratamento, ele tem que ser feito singular. Então, assim, singular é uma empresa singular. Então, assim, existe um desenho que serve para o mercado? Não existe. Existe um desenho que serve para a minha empresa. Existe um tratamento que serve para... Existe um treinamento, um programa de desenvolvimento que serve para todos os funcionários da sua empresa? Não existe. Existe um que serve para cada um, né? E o tratamento, ele também é assim. Então, eu brinco que, por exemplo, a gente vê algumas mensurações, e aí eu volto à engenharia lá, né, Deming. Quando eu comecei na engenharia, estava começando qualidade total. ISO para tudo que era lado e tal. E a frase mais conhecida era, você não melhora aquilo que você não mede. Né? Então, assim, isso ficou muito na minha cabeça, e eu sempre fui o cara de vamos medir, então tudo assim. E realmente eu comecei a perceber que ali tinha um bom caminho. Talvez não era o único e talvez não fosse o melhor, mas era um bom caminho, né? Era aquelas rotas do Waze que te dá 3, 4 opções e uma daquela, e sempre você consegue entender um pouco melhor, né? E eu acho que isso precisa para dentro, ou seja, como é que a gente entende cada um dos tratamentos. E que não é, por exemplo, medir bem-estar, é você medir como cada uma das pessoas se sentem e depois fazer uma média, né? É a mesma coisa que a gente fosse falar que a média de glicemia desta sala, se cada um tivesse aquele aparelhinho, né? A minha deve estar uns 100 e tantos, né? Aí pega a sua controladinha, tal, 80, a deles 120 e tal. Na média a gente está, sei lá, aí eu estou estourado, estou a 200. Na média a gente está a 150.
Fala, nossa, estamos diabéticos? Não, ela não tá, ele não tá, eu e você estamos, né? Então, assim, não dá para tratar uma questão de bem-estar, uma questão, né, de um olhar para dentro com um foco em grupo, né? Então, assim, você precisa começar, e aí vem uma questão principalmente do BI, né, que quando você falar da tecnologia. Da tecnologia. E aí, assim, então, existem ferramentas hoje que, se bem trabalhadas, e a inteligência artificial, para mim, é uma grande oportunidade, só temos que ter a inteligência natural à frente da inteligência artificial, porque somos nós que temos que saber fazer as perguntas para o chat. Eu chamo ele de chato, né? A gente brinca com então, o chato GPT, então eu vou lá e tal. Mas assim, você tem que fazer as perguntas certas. Então precisa da inteligência natural e a gente não pode ter medo, né? Existem coisas que parecem ser absurdas? Tem. Mas existe a ética da inteligência artificial, né? Assim como existe a ética da neurociência, que é diferente da neurociência da ética, né? Então, assim, a gente pode divagar aqui durante uns 4 dias sobre isso. Mas a gente precisa entender que a tecnologia pode ser o maior aliado, né? Mas a gente não pode ter medo da tecnologia. Ela vai mudar os empregos? Vai. Se a gente falasse em podcast há 40 anos atrás, as pessoas, vocês estão loucos. Vocês vão sentar, ficar conversando e vai ter doido assistindo e ouvindo e dando like, né? Então, assim, é a tecnologia. Então, o que a gente pode fazer para ajustar ou para transformar isso numa ferramenta? Mas ela tem que continuar sendo conduzida por inteligentes naturais, né, à frente dessa, fala assim, tá bom, e o que eu faço com isso? Né? Então, a pergunta sempre é, e o que eu faço com isso? Você falou sobre medir bem-estar. Quais são os principais indicadores para a gente medir o bem-estar nas empresas? A gente tem, em princípio, alguns indicadores, né, os indicadores padrão, né, que a gente já tinha, porque existem algumas questões. Primeiro, né? Qual é a sua dor? Porque dentro de bem-estar, você pode falar de felicidade, você pode falar de engajamento, você pode falar de segurança psicológica, né? Aí você já pode ir mais para transtornos mentais, aí você já pode... Então, assim, existem hoje mais de 20 indicadores, né, que a gente consegue mensurar, nível de estresse, nível de burnout, escala de burnout, escala de estresse. Então, você precisa, primeiro, saber assim, o que está doendo dentro de uma empresa, né? Eu quero medir, está tudo bem, eu só quero medir. Desde uma pesquisa de clima organizacional, se ela for feita da forma transparente que deve ser, ou seja, outro dia um cliente me falou assim, a gente quer medir e tal, mas a gente tem um problema aqui e tal. Eu falei, olha, se você não for explicar porque você vai medir, e se você não for fazer alguma coisa com o que você mediu, eu vou perder o negócio, mas eu não posso deixar de te falar, não meça. Se você for medir alguma coisa para não fazer nada com o resultado e não dar nenhuma satisfação, não meça, né? Porque você aumenta a expectativa. Então, assim, vamos medir por medir. Conversa, faz uma roda de conversa, né? Porque a mensuração ela é a primeira fase, ou seja, ela é a fase qualitativa, quantitativa, e depois tem uma fase qualitativa. Então, assim, existem vários indicadores. Desde uma pesquisa de clima bem feita, né? Sucinta, que as pessoas entendam, e que você faça alguma coisa com a resposta, ela já pode ser um bom caminho. Agora, você está tendo um nível de afastamento, e aí vem uma parte importante, que é como que eu associo os indicadores de RH com aquilo que eu preciso medir. Então, veio um cliente para nós e falou assim, olha, nós estamos com um turnover numa determinada faixa vital para a nossa operação acima da média. Então, assim, você já via que o cara já tinha um baita de um controle de onde estava o problema. E a gente quer saber o que está acontecendo, vamos entrar com uma pesquisa, e a gente entrou com segurança psicológica. Segurança psicológica, né, e ENPS, que é o nível de fidelização. Então, de 0 a 10, quanto você indica a empresa para amigos, e a gente fala, né, de amigos e parentes, que você goste, né? Que indicar para amigo e parente que você não gosta, não fácil, vale, né? Mas que você gosta. E assim, só nessas duas, só com esse cruzamento, e sempre que a gente faz uma pesquisa, a gente obviamente que faz um sócio-demográfico, de acordo com o que a empresa necessita. E aí a gente já entra numa parte muito legal, Mari, de diversidade.
né? Porque aí você começa a falar sobre gênero, sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, sobre cor ou raça segundo o IBGE, né? E, pô, a gente pergunta tipo de alimentação, depende do cuidado que a empresa pode ter. Ah, a empresa tem refeitório? Tem. As pessoas reclamam da falta de opção no refeitório? Vamos entrar com uma questão de é intolerante à lactose. Então, dá para perguntar muita coisa, né, de saúde, porque tudo começa, né, quando a gente fala sobre MEV, né, sobre medicina de estilo de vida, são basicamente que 6 princípios, né, alimentação, movimento, relacionamento, nível de estresse, sono e manejo de vícios, né? Então esses são os 6, e tem a espiritualidade, que é o 7º. Tem empresas que ainda não querem tocar nesse tema, é compreensível, mas é necessário também. Mas quando você começa a trazer isso para um sociodemográfico, você começa a ver exatamente onde estão as distorções. Então, a gente sempre começa com uma pesquisa de sociodemográfico. Aí você pode medir o que for, vamos supor, vamos medir segurança psicológica, né? Aí você pergunta se as pessoas têm filho, a quantidade de filhos. E nesse caso, daquele caso específico, a gente perguntou e a gente percebeu que era uma insatisfação com o nível, o tipo de assistência médica que se dava que não podia se colocar os filhos. E a gente pega e fala, olha, está aqui, se você trouxer, e olha o nível que a gente consegue chegar só interpretando os dados. Se você realmente o seu indicador de turnover, de rotatividade voluntária, né, dessa equipe que é essencial para você, está a 80% e a média do mercado é 60% e você quer chegar a 50%, vamos dizer que você chegue a 60%. E a gente faz uma conta de quanto custa, quanto está custando, ou seja, é stop loss, ou seja, quanto você para de perder se você... O que eles paravam de perder dava para contratar, melhorar a assistência médica. Ou seja, você melhora a percepção, você melhora a empregabilidade, você melhora, né, a sua marca, o seu NPS, porque ele está ligado ao eNPS, ou seja, o Net Promoter Score, que é a percepção do cliente versus a fidelização do funcionário, e você paga aquilo que você... Então, assim, quanto que custa? Nada. Se eu trouxer do stop loss, se eu parar de perder, e aí naquele caso, inclusive, o stop loss era maior, e o CEO falou assim, não, nem vou apresentar isso para o conselho, porque eles vão me cobrar isso, eu vou apresentar só o que custa para eu pagar. E se pagou, automático, né? Então, assim, dá para fazer todos esses cruzamentos. Mas a gente fala, eu prefiro ter uma segurança psicológica, né, que é de 0 a 10, né, a 7, mas que todos estejam a 7, do que 6,8, 7,2, do que ter, e a gente vê isso, infelizmente as empresas ainda são um retrato da sociedade, homens a 8 e mulheres a 6. Né? Mulheres brancas a 7 e mulheres pretas, pardas e indígenas a 5. Né? Os marcadores sociais pesam bastante nessas estatísticas, nessas pesquisas. Reflexo, assim, né? E aí o que cabe à empresa? Cabe a criticar? Cabe a tentar transformar a sociedade? Eu acredito que as transformações acontecem de dentro para fora. As nossas, né, com relação... Como é que eu faço para não ter burnout de novo? E aí eu aprendi a querer mais ser feliz do que ter razão, né? Obviamente com outras várias coisas, mas dentro da empresa também. Então, tente mudar a sociedade de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente não vai conseguir mudar de fora para dentro. Fernando, eu posso afirmar que felicidade dá lucro? Você pode afirmar que felicidade traz resultado, né? A gente fala hoje, eu gosto mais até... o lucro ele é necessário. A gente viu semana passada, teve o Satish aqui, não sei se vocês acompanharam. O Satish é um indiano e o cara fala sobre amor, né? Ele é um cara fantástico. Ele fala sobre amor, tal, dentro das organizações, e ele fala sobre lucro. Assim, lucro é necessário. É necessário, porque se não houver o lucro, não há o reinvestimento, não há geração de emprego. Não tem empresa. Não tem. Né? Então, assim, e existe sempre uma galera, né, avessa ao lucro. O lucro ele tem que ter consciência, né? Ele tem, hoje você fala de capitalismo consciente, de sistema B, né, que tentam ajustar o lucro como consequência, e é isso. Então, precisa ter lucro. Né? Mas eu gosto mais do VOI do que do ROI.
né? Ou seja, do valor sobre o investimento ao invés do retorno sobre o investimento. Né? Tem que dar retorno, mas qual é o valor que você traz para dentro e para fora? Né? Então, voltando ainda ao indicador, quando você pega que uma empresa tem 80, um indicador de felicidade, né, que seja 80%, ou de segurança psicológica, 8%, em uma categoria ou em um recorte e 6 no outro, você está vendo que por mais que ela pode até ter uma diversidade, ela não tem a inclusão. Porque a inclusão seria assim, é melhor ter 7, ter um desvio padrão pequeno e 7 na média ali, do que ter 8 e 6. Porque aí nós estamos falando de inclusão, ou seja, como é que as pessoas estão dentro. E quando você começa a mostrar esse senso de justiça, e existe um trabalho que ele é aberto, chama Neuroscience of Trust, que é neurociência, que é do Paul Zak, é de 2017. Ele fala só sobre a neurociência da confiança e as empresas confiáveis. Ele fez um estudo de 10 anos. E as empresas confiáveis têm um rol de mais de 20 resultados positivos. Né? Então, assim, a confiança dá lucro. Mas o que seria confiança numa cultura organizacional? É a empresa falar A e entregar? A empresa... É o walk the talk. É o famoso walk the talk? É o walk the talk. De cima para baixo, ou seja... não fugir primeiro, né? Não fugir de conversas difíceis. Conversas difíceis têm que ser feitas, né? Elas são feitas todos os dias na empresa. Mas, assim, com o máximo de agilidade, né? A gente, às vezes, demora para explicar o que é óbvio. E, ao demorar para explicar o que é óbvio, tem um vazio e aquele vazio é preenchido, né? A cultura, né? Come a estratégia no café da manhã, tal, aquela história. Então, assim, precisa ser falado o que precisa ser falado rapidamente, né? Transparentemente. A gente não pode contratar crianças para trabalhar. Então, assim, né? Isso é uma lei, né? Mas isso é bom, ou seja, não existe criança dentro da empresa. Você pode falar, você pode ter uma conversa difícil e falar, olha, temos que reduzir um quadro, né? Tem gente querendo sair. Sempre tem. Sempre tem. E o cara fala, poxa, que bom. Assim, você já ia... Aí você manda o cara que não queria pro cara... Então, assim, existe forma de fazer bem feito e transparentemente tudo dentro da empresa. Então, a questão da transparência, né? A questão da ética, do respeito, da transparência. Para mim, isso é confiança. Né? Quando você pega ali... e o Neuroscience of Trust é super bacana, porque ele tem 8 passos ali para você fazer. E o primeiro tente alinhar o propósito das pessoas, né? Que é aquela história que a gente estava falando. Não existe pessoa errada, existe pessoa no lugar errado. A partir disso, dê a opção da pessoa escolher alguns projetos que ela quer trabalhar, né? Se é possível. Então, olha, você gosta de fazer isso? Pô, tem um projeto parecido, você quer fazer isso? Então, e eu tenho visto, por exemplo, uma empresa que está fazendo um trabalho bastante completo de felicidade e ela montou um squad de felicidade. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E ela montou um squad. Você pode falar o nome, não? Não posso ainda, porque... Tá bom, segredo. Não é segredo, mas é que eles não falaram ainda. Mas eles montaram um squad lá dentro. E aí, primeira coisa que eles fizeram? Quem já estudou sobre felicidade? Quem quer trabalhar com isso? Lembrando, Fernando, que felicidade é bem-estar, né? É bem-estar. E bem-estar integral. Eu vou sempre falar isso porque a gente não sabe como o nosso conteúdo ele vai ser usado e eu não quero que as pessoas tenham o pensamento de que felicidade é uma coisa etérea. Principalmente no mundo organizacional. Então, felicidade é o bem-estar integrado. A gente traduz, né, felicidade como bem-estar integral, né? E o que a gente trabalha sobre felicidade interna bruta, que ele nasce, né, no reino do Butão, em 72, quando o rei fala, olha, como é que é o teu povo com relação ao PIB? Não, a gente não gera PIB mais, eu quero provar que mesmo um país que não é um grande gerador de PIB, que tem um PIB baixo, mas que ele pode ter pessoas felizes, que ele pode ter pessoas que gostem de viver lá. Né? Então, eu acho que felicidade corporativa é você gostar de trabalhar lá. É aquilo que quando você entra na empresa, quando você está na empresa, você fala, nossa, o que vocês me falaram é o que eu encontrei aqui. Né? Porque tem muita gente falando de felicidade e tal, e quando você entra, você fala,
oi, e aquela empresa que vocês me venderam? O Employer Brand, né? É, E o Employer tá Brand, onde cadê? mesmo aquelas coisas que eu ainda não vi, né? E obviamente que vai ter pressão, então assim, não dá para você falar que uma empresa não tem que produzir, que a pessoa não vai ser cobrada, né? Eu brinco sempre que assim, que tirar as pessoas da zona de conforto, eu gosto desse termo zona de conforto porque eu trabalhei pra caramba para chegar na minha zona de conforto, mas eu não abri mão da minha zona de aprendizado, né? Então, você tem que gerar um certo conforto com aprendizado e com rendimento sobre aprendizado. E se você for ver os quatro estágios da segurança psicológica, né, do Timothy Clark, que é inclusão, aprendizado, contribuição e desafio. Ou seja, basicamente você tirar a pessoa tanto de uma zona de não responsabilidade como uma zona de atrito, né? É você manter a pessoa, olha, eu te incluo, eu te ensino, você contribui e você pode falar aquilo que é necessário para melhorar. Então, esse para mim são 12 perguntinhas, ela é muito... Se alguma pessoa fala assim, tô querendo entender o que está acontecendo na empresa, ainda não sei, mede segurança psicológica. Porque ela dá exatamente uma relação entre o líder e o liderado. E as pessoas ficam doentes por causa dos chefes, Sim. por causa dos atritos com os chefes, né? Então, assim, e a culpa é do chefe? Você vai para um outro lugar. Você acha que lá no outro lugar só vai ter chefe bom, né? A gente brinca, né? E eu faço uma atividade lúdica, né? Fora do trabalho. E lá a gente fala que chefe é igual nuvem. Quando some, o dia fica lindo, né? Porque é um pouco disso, assim. Então, assim, se você trabalha num lugar onde você quer que seu chefe falte, se questione se você está no lugar certo. Porque não é normal, né? Se você está num lugar onde você precisa exclusivamente do seu chefe para todo momento, se questione também se você está no lugar certo, né? Tem que ter um equilíbrio. E eu acho que o mais difícil é achar esse equilíbrio, né? Edu, temos uma pergunta da plateia. Temos. Ah, bom. Você estuda neurociência, né? Você comentou que faz mestrado, e você comentou sobre Buteu. O quanto você acha que o meio que a gente está interfere, mas o quanto tem da felicidade ligada nessa questão da neurociência? Queria que você contasse um pouquinho, assim, fisiologicamente, neurologicamente, o quanto tem de felicidade ali no cérebro mesmo. Muito boa também a pergunta da plateia. Tem tudo a ver. Assim, quando eu comecei... Eu fui estudar neurociência para entender o que eu tinha tido, né? E a minha tese da neurociência na pós lá na Santa Casa foi a alegria e o bom humor em combate ao estresse crônico, né? Então, assim, quando você aumenta... né, você aumenta o nível de... E aí a gente está falando, né, de neurotransmissores, são que acontecem na cabeça. Então, endorfina, dopamina, serotonina é mais produzida, né, no intestino, que dizem que é o segundo cérebro e tal, tem aquelas brincadeiras, mas essa sensação de bem-estar, que ela é físico-química, ela controla, obviamente, que nossos hormônios, e um dos hormônios do estresse, né, que é o cortisol, a noradrenalina, a epinefrina, quer dizer, são hormônios que eles podem ser diminuídos de acordo com o meu nível de bem-estar. Então, e aí de novo, né, horas de sono, uma boa alimentação, movimento, né? Então, você tem um bem-estar integral, e por isso que quando você fala sobre teoria dos humores, que hoje nem se fala mais disso, mas você fala que é o equilíbrio dos líquidos, né? E quando você está equilibrado, né, você está com os líquidos, você está com os humores equilibrados, você está num nível de bem-estar que os seus níveis de cortisol, de adrenalina também estão dosados, né? O cortisol é bom? Ele é bom, né? O estresse é bom? Ele é bom. É ele a dopamina, né, que é o início da motivação, que te fazem ir para uma ação. E aí o teu corpo te prepara para aquela ação. Só que se você tiver sempre naquele ritmo alucinado e naquele risco, né, o teu medo está sempre te impondo um estado de alerta, você começa a ter um estresse crônico, e esse estresse crônico durante muito tempo é o que causa o burnout. Então, para você ser feliz, ou para você estar equilibrado, você precisa estar de acordo com os seus
equilíbrios, né? O seu sistema, né? Principalmente nervoso central ali, sistema simpático e parasimpático, ou seja, sem níveis de alerta. E, de novo, eu venho à questão da confiança, porque a confiança, ela gera principalmente ocitocina. A ocitocina é o hormônio que a mãe produz, que é estimulado na amamentação, tal, que é o maior vínculo de segurança, é o maior vínculo, né, de confiança. Então, quando você estimula essa questão de confiança, você está baixando os seus indicadores de medo, né? Então, a gente fala assim, qual é o maior indicador ruim dentro de uma empresa? É o medo. Né? Dá para a gente censurar, não ter medo, né? Emoção é uma coisa instintiva, automática e inconsciente, né? Você se emociona. Depois, como a gente reage a essa emoção, que o Antônio Damasio, né, que era um grande neurocientista, ele fala sobre o sentimento da emoção, é quando eu me dou conta daquilo que passou. Daquilo, se racionaliza, né? Se racionaliza. Então, você fala, nossa, que raiva. Nossa, que raiva já é um sentimento de raiva. Né? Ou uma emoção secundária, né? E a gente, divertidamente, né? Então, assim, aquelas 5, 6 emoções, né? Agora está entrando no 2, está entrando a ansiedade, justamente para tentar controlar um pouco, ela vai ser laranja, da cor do logo de vocês, para tentar controlar principalmente a galera mais nova. Mas a neurociência, ela explica boa parte do que a gente deve tentar controlar, que não é a emoção, que é o sentimento da emoção, que a gente fala de gestão emocional. Então, como é que eu faço a minha gestão emocional? E de acordo com a neurociência, a felicidade ela é uma somatória, né, de uma questão intrínseca e extrínseca. Né? Então, a gente fala sobre ter o propósito, né, ou seja, a hedonia e a eudaimonia, né? Eudaimonia é a questão do propósito. Eu preciso fazer alguma coisa que eu acredito. Eu preciso acreditar naquilo. E eu preciso de hedonia, ter momentos melhores, momentos bons, né? Sentimentos bons, mais constantes do que sentimentos ruins. Vou ter sentimentos ruins? Claro que vamos ter. Existem problemas e as pessoas são contratadas nas empresas para resolver problemas. Não existe empresa sem problema. Uma empresa sem problema não é uma empresa, né? Ela é alguma outra coisa, mas ela não é uma empresa. Então, você vai ter problema. Como é que você vai dosar? E quanto, vamos supor, você está de manhã numa empresa, você chega lá, você pega trânsito, você acordou bem, tal, toma um café, tal, dá um beijo na esposa, no companheiro, sai tranquilo, aí você pega trânsito, aí o cara te fecha. Então, assim, você começa teu nível de humores começa a... Né? Aí você chega na empresa, encontra uma pessoa que você não encontrava faz um tempo, bate um papo, toma um café, né, vai lá para cima, né, dopamina, tal, aí cafeína, aí você tem um problema. Então, assim, aí você começa a dosar. Naquele dia, você teve mais sentimentos positivos do que negativos? E faz sentido você estar lá? Então, isso é uma indicação de felicidade naquele dia. Naquele dia, fazia sentido eu estar lá, e eu tinha mais sentimento na somatória, né, o engenheiro falando, na somatória mais emoções positivas do que negativas, né? Aí, durante a semana, a mesma coisa, né? Mais sentimentos positivos faz sentido. Durante um mês, durante um ano, durante o período que você esteve lá naquela empresa. E aí você olha e você fala assim, eu saí daquela empresa, mas eu fui feliz naquela empresa, porque fazia sentido enquanto você estava lá e você teve mais sentimentos positivos do que negativos. Não, ali foi horrível. Por quê? Porque passou a não fazer mais sentido você estar lá e você tinha muito mais sentimentos negativos do que positivos. Então, a felicidade, né, para mim, é essa somatória desses 2 pontos. Hedonia, para mim, não, para a neurociência, hedonia mais eudaimonia, e essa constante. Por isso que a gente fala que felicidade, ela é o que você vive lá, né, naquele dia, naquele mês. Vocês falarem assim, poxa, foi legal vir aqui no podcast e tal. Para vocês, não sei, para mim está sendo super legal, né? Por quê? Porque a gente tem mais, né, falando sobre uma coisa que nos interessa, que nos diz respeito, com pessoas super interessadas, cordiais, um ambiente bacana pra caramba. Então, assim, se falar assim, pô, foi legal? Foi feliz? Foi feliz, né? E aí, se eu tiver um outro podcast à tarde e à noite um jantar e tudo for legal, eu falo assim, poxa, hoje eu tive um dia muito feliz. E hoje é uma segunda, né?
para quem, né, vai assistir qualquer dia, hoje é uma segunda. Dá para ser feliz numa segunda? Dá. Aqui é uma possível. prova do que a gente está fazendo. Depende do que a gente está buscando e do que a gente está valorizando. E aí, por último, quando eu vou fazer neurociência, eu faço junto, porque o meu psiquiatra falou, você vai fazer alguma coisa que te faça sentido e tal. Eu fui fazer um curso de palhaço. Porque eu tinha trabalhado com uma pessoa que tinha falado, tá muito chato trabalhar com você, eu estou me demitindo e não é mais legal trabalhar com você. Eu trabalhava com você, era muito legal, era engraçado e não é mais. E aquilo ficou. Aquele foi o primeiro sinal de burnout que eu não soube perceber. Foi a pessoa que escreveu esse livrinho com você? Foi a pessoa que escreveu, a Andréia Sarubi. Andréia saiu da empresa, foi fazer o caminho de Santiago de Compostela. Ela disse que ela já estava planejada, né? Não fui o causador, mas ela andou 800 quilômetros me xingando. A pé. 30 e tantos dias. E depois eu encontro ela, depois de bastante tempo e tal. Bom, a gente continua amigo. E aí um dia ela falou assim, estou fazendo aldravias. Eu falei, nossa, o que é isso, né? É uma poesia de 6 palavras, genuinamente brasileira, que nasceu em Mariana. E aí virou um vício e a gente escreveu ano passado um livro, Aldravias Corporativas, que foi um pouco do que a gente viveu. Né? Mas assim, aí eu vou fazer um curso de palhaço, porque eu precisava entender o que eu tinha tido. Mas onde estava aquele riso, aquele humor que eu tinha perdido? Né? Com um mês de curso de palhaço, eu encontro uma galera que trabalha num grande hospital. Ele falou, pô, você não quer trabalhar com a gente lá no hospital? Né? E eu falei, bom, eu tenho medo de hospital. Eu não tenho medo de palhaço, mas eu tenho medo de hospital. Mas eu tinha uma dívida, porque minha filha tinha nascido lá naquele hospital, ela tinha ficado na UTI, e algumas pessoas de rosa, né, que era no Einstein, algumas pessoas de rosa me visitavam. E quando a pessoa mostra a foto dos palhaços, estavam com aquele avental rosa. Aí eu falei, putz, eu tenho uma dívida com essa galera, eu preciso enfrentar meu medo e ir. Cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, olha, eu recebi... E aí, como foi o curso? Falei, pô, foi muito legal, foi feliz, né, porque tinha um propósito e tal. E hoje eu recebi um convite para atuar, né, lá no Einstein, tal, como palhaço, no departamento de voluntários e tal. E ela falou, mas você vai porque você tem medo de ir ao hospital? Eu falei, eu vou com medo mesmo, né. E faz 11 anos que eu tô lá, então, assim... Aí você começa a entender outra coisa, você começa a entender... E aí a gente visita lá na pediatria, na UTI, na UTI pediátrica, na oncologia infantil, na radiologia, em todos os lugares ali. Aí você começa a valorizar uma outra coisa, que é assim, o que é problema? Né? Será que o meu chefe não ter falado bom dia, ou ter reclamado, ou um colega que falou alguma coisa que eu não queria ouvir, será que isso é problema? Uma grande parte da minha vida corporativa eu achei que isso era problema. Que ser contrariado era um problema, né? E aí hoje eu olho e a gente conversa, né? E mesmo com o palhaço, você visita as pessoas com o palhaço 5 minutos. E é o tempo que você tem para tentar exatamente driblar aqueles altos níveis de cortisol ou de medo, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, eu precisava dar um sorriso. Eu precisava desses 5 minutos. Eu precisava, porque o nosso foco é tirar. É não falar da doença, é falar de outras coisas completamente absurdas, porque é um pouco da figura do palhaço no hospital. Uma vez a médica falou assim, aqui não é lugar de palhaço, né? Mas aqui também não é lugar de criança, se tem criança, pode ter palhaço. Aí ela falou, pensando bem é isso, né? Você tem razão e tal. Então, assim, você vai lá durante 5, 10 minutos, e quem se coloca, né, como, seja pai, seja mãe, e aí vem a questão da insegurança, né, maternal, paternal, você imagina isso dentro de um hospital, né? Madre Teresa falava que as paredes de hospitais já ouviram preces muito mais poderosas do que qualquer templo, né? Porque realmente ali não tem muito o que fazer às vezes, né? E você chega lá e brinca, né? É uma questão de leveza, não é uma questão, né? E aí era onde eu queria levar o humor para dentro das empresas, como uma questão de leveza, como uma questão, né, de humanização, né? A humanização, que se fala hoje, né, no RH, ela nasce no SUS em 2002. E ela é exatamente feita para aliviar a tensão, não só dos clientes, mas dos colaboradores. Porque é um nível altíssimo de pressão, né? Então, a gente às vezes passa por um enfermeiro, por uma enfermeira, auxiliar de enfermagem, o pessoal da higienização, que é super importante, né? Que às vezes são pessoas invisíveis, e a gente vai lá e brinca. E você vai lá e fala, deixa eu ver o que você está fazendo. As pessoas às vezes estão no celular, aí a gente vai lá e fala assim, é fofoca.
Porque a gente adora uma fofoca. Se for fofoca... Aí fala, nossa, você é fofoqueiro? Não, a gente é historiador da vida alheia, a gente não é fofoqueiro. E aí você começa... Então, assim, uma brincadeira dessa já interrompe um nível de cortisol, a pessoa já fala... E aí você leva isso de novo, de volta para o mundo corporativo, né? Aí você fala, será que infelicidade é o teu colega do lado está num dia ruim e você, às vezes, não respeitar, né? Assim, tá tudo bem, né? Então, vamos... O que mais eu aprendi é a dar esse devido valor o que é problema e o que não é problema. E o que é problema para você hoje? Putz, hoje são muito poucos os problemas, né? Eu vejo isso de uma forma diferente. Então, é o que a gente falava. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Então, assim, hoje eu quero ser feliz. Agora, obviamente que tudo que envolve, né, as questões principais de insegurança, né? Ou seja, não chegar naquele nível. E aí, comigo ou com as pessoas, mas se você vê que tem uma pessoa em risco, isso é um problema, né? E, por um lado, hoje existem pessoas em risco. A gente faz, por exemplo, uma pesquisa, que é o SRQ20, Self-Report Questionnaire, que ela é uma pesquisa aberta da OMS, são 20 perguntas de sim ou não. Que uma das perguntas é, você tem tido ideia de acabar com a vida? Existe hoje um problema, né, de ideação suicida nas empresas que as pessoas não falam, né? Isso é um problema. Isso é você estar convivendo, né, com alguém no limite e você não conseguir interpretar, não conseguir perceber. Porque quando acontece assim, nossa, como é que eu não percebi? Esse é o primeiro grande impacto quando se tem. E aí a gente fez uma mensuração em uma grande instituição e que houve 2 ideações suicidas. Então, assim, quando a gente está fazendo esse tipo de pesquisa, a gente para na hora. A gente monitora, né? Porque ele é através do BI, é uma plataforma. Então, a gente sabe que essas questões estão entrando. E a minha pergunta que eu estava aqui guardando é: quanto tempo a gente faz essas pesquisas? Cada 6 meses, mensal, semanal, diário, pulse, como é que faz? Como é que funciona isso para você talvez tentar impedir um possível suicídio? Como é que funciona isso? Então, depende da instituição e depende das pesquisas. Existem pesquisas de médio e longo prazo, né, que a gente, por exemplo, FIB é uma pesquisa que a gente não indica fazer com menos de 24 meses, né, porque ela tem um ciclo. Quanto maior for o plano de ação, a gente chama de protocolo de transformação, quanto maior for a necessidade de um protocolo de transformação, a gente sabe como funciona uma empresa. Ela precisa fazer um plano, esse plano precisa ir para um budget, esse budget precisa ser aprovado, né? Então, assim, às vezes essas pesquisas anuais, você recebeu, aí, às vezes você não conseguiu aprovar ainda a verba, porque obviamente tem um investimento ali, e já vem outra, né? Então dá a impressão, se ciclo for mais curto do que o necessário, dá a impressão que você não fez nada, e na verdade você estava num caminho, né? Mas existem pesquisas que são pulse, por exemplo. Existe pesquisa de humor, né, de sentimento, né, de emoção, que você pode fazer diária. Aquele velho negocinho, né, de como eu estou me sentindo hoje, para mim funciona muito. E aquilo não é o dia. Agora eu estou aqui, agora eu estou no alegre, agora eu estou no triste, né? E uma vez eu acho que eu salvei o emprego, que era um colega meu, diretor, que falou assim, eu não aguento mais, eu estou pé da vida, tal, não sei o quê. A hora que o CEO chegar hoje, CEO francês. A hora que ele chegar hoje, e o cara era um cara bem-humorado, tal. É um cara bem-humorado, né? Os dois, né? Os dois são meus amigos hoje. E o cara falou assim, a hora que ele chegar, mas eu vou na sala dele, tal, mas eu vou falar tanto, porque me passou um monte de coisa, tal. O cara tava com um problema, né? E achava que não estava valendo a pena o que ele ganhava versus a responsabilidade que ele tinha. E eu vejo o CEO passar mais pé da vida ainda. Aí eu ligo para ele e falo assim, o cara chegou e não é hora de você falar com ele hoje. Hoje o cara ele passa por aqui, ele vem, cumprimenta, tal. Hoje ele passou pisando duro aqui, não vai. Porque se você for hoje, vocês vão brigar, você vai perder o emprego, né? A não ser que seja isso que você queira, né? Não, porque eu vou falar com ele e tal. Eu falei, não vai. Aí ele pensou bem e falou, tudo bem, não vou falar. Porque a gente tem esses momentos. Então, assim, você medir o mood, né? Diariamente, semanalmente, é uma coisa que você pode fazer manualmente, você não precisa... E assim, o cara viu, tô aqui com a Mari, eu vejo que hoje ela tá no vermelho e tal. Mari, posso te ajudar? Né? Ao invés de pedir, fala assim,
aconteceu alguma coisa, tal, você, né, você quer ajuda, tal. Às vezes, esse pequeno indicador, e a gente fez até uma vez um brinde que exatamente fazia isso, pode tentar perceber que a pessoa está com um problema maior. Uma vez como gestor na engenharia, o cara falou assim, vou ter que mandar fulano embora. E fulano tinha trabalhado um tempo comigo e tal. Eu falei, pô, mas o cara é super bom. Não, mas ele não está rendendo, vou mandar ele embora. E eu já conversei com ele e tal. Aí eu chamei o cara, falei, ele era funcionário desse engenheiro. Aí eu chamei o cara, falei, o que está acontecendo? Ah, não, fulano, o engenheiro já me falou 4 vezes, eu sei, né, você vai me mandar embora. Falei, não, eu te chamei para entender o que está acontecendo. Pô, minha mulher está com câncer, a gente tem um bebê de 2 meses, tal, não sei o que lá. Eu não tenho com quem deixar, cada vez aí eu falto, tal. E a gente é de Minas, a gente está aqui em São Paulo. E a gente tinha operação em Minas. Aí eu falei, cara, se a gente te propuser... De onde é a sua família? É de BH. E se a gente te propuser uma transferência para BH, porque você fica mais perto da família, pô, você vai fazer isso? É tudo que eu preciso. Então, assim, tudo que ele precisava era alguém perguntar o que ele tinha, né? E não... Que está muito ligado com o que você falou sobre segurança, né? Sobre segurança. O cara estava errando, assim, ele tinha a intenção, claro que ele estava faltando e tal, mas ele tinha escolha, né? E essa é uma outra coisa que para mim é problema. Quando a gente começa, que você perguntou o que era problema, quando a gente começa a tentar entender que o nosso emprego, né, é mais importante que a nossa família, que as pessoas de dentro da empresa têm mais sentido do que as pessoas que estão na nossa casa. E por muitas vezes eu acabei não percebendo o crescimento dos meus filhos, né, e achava bonitinho quando eu estava de mala no domingo à noite e minha filha com 2 anos falou assim, papai, você vai viajar de novo? Me traz um presente? Que era a forma de eu estar ausente, né? O presente supria uma ausência, né? E eu não percebia isso, né? Assim, fui perceber, ainda deu tempo, tal, mas assim, então esses são sinais que uma pesquisa de curtíssimo prazo ela pode detectar. E que uma pesquisa de médio prazo, por exemplo, segurança psicológica, para mim, é uma pesquisa de 6 meses, por exemplo. Né? FIB, Felicidade Interna, é uma pesquisa de 2 anos. MUD, ou mesmo SRQ20, né? Ela pode ser bimestral, trimestral, dependendo da pressão. Então, assim, existem vários indicadores. É que nem você falar, poxa, eu preciso medir PSA, né, para os homens, né, depois dos 40. Não, você pode medir PSA todo ano. Né? Agora, houve uma alteração no PSA, então você vai começar a ter que ver isso, né, bimestral. Ou seja, aí você vai ter que recorrer a outros, né, a outros tratamentos, a outras investigações e tal. Então, é isso que é importante. E aí é o gestor, não só o RH, né, porque também muitas vezes, assim como acho que alguns pais, eles terceirizam a função da educação para a escola, alguns RHs, alguns gestores terceirizam a gestão para o RH. Né? Então, assim, o gestor, ele é o responsável de ter aquela percepção de falar, olha, preciso de uma mensuração aqui, ou preciso... E, às vezes, você nem precisa de uma mensuração, você precisa de uma apreciação investigativa, né? Que já é um passo adiante. Então, por exemplo, no caso, né, da empresa onde foi feito, a gente tem LGPD, né, as pesquisas elas não são identificáveis. Então, por exemplo, naquele caso a gente sabia que era uma mulher da geração Y. Né? Olha, é uma mulher da tua equipe da geração Y. Né? Eram duas mulheres, mães da geração Y. Então, você imagina, né, o nível de desespero, né, de uma mãe colocar que ela tem uma ideação suicida numa pesquisa que está dentro da empresa. Né? Ou seja, ela está pedindo ajuda. Né? Ah, não é possível porque a gente tem várias ferramentas aqui dentro e nunca foi detectado. Às vezes ela precisava saber que era um LGPD, aí para a pesquisa na hora. Olha, tem que fazer uma investigação apreciativa, ou uma roda de conversa. Ah, não, a gente tem psicóloga, a gente tem assistente social, então faz. Fizeram em primeira conversa, as duas, no final da história, olha, a gente está tratando tal, mas a gente sabe que tem muita pressão, então, blá. Você encaminha, as pessoas já pediram ajuda. Elas foram, uma foi afastada, a outra foi medicada tal. E aí eu volto pro gestor, que tinha me perguntado quanto seria o ROI daquele investimento,
E aí eu falo assim, qual foi o ROI desse investimento? Qual foi o valor, né, de você salvar 2 vidas? Não dá para calcular. Por isso que ele é ROI e não é ROI. Mensurável, Né? Quando você é chamado pelas empresas, quais são os desafios que você tem nessa sua filosofia / metodologia de trabalho? É o RH ou são os gestores da área financeira? Então, geralmente, é uma pergunta interessante, porque geralmente as principais empresas já têm algumas metodologias. Né? Então, às vezes, o RH ele fala assim, putz, mais uma metodologia. E com tantas metodologias, com essa também, sei lá, se eu vou saber o que eu faço. Então, às vezes, a gente tem dificuldade, né, para sustentar que ele precisa de mais uma metodologia. Aí, quando você começa a mostrar que, olha, esta metodologia vai te traçar um plano de ação, um protocolo de transformação, que, obviamente, não somos nós que vamos implementar, mas a gente, inclusive, tem parceiros que possam implementar, mas, geralmente, a própria área interna pode implementar, mas que consegue trazer ou traçar esses riscos, e principalmente, né, hoje a gente fala muito em risco, né, e não só, por exemplo, tem um cliente agora que nos procurou que ele tem um risco de reputação. Ele tem um risco de reputação muito forte, ligado diretamente ao CEO. Ele falou, eu quero resolver o meu risco de reputação. Vão medir FIB? Eu falei, não vão medir FIB. Você está com risco de reputação, você vai perguntar se as pessoas, né, estão com bem-estar e tal, vão medir segurança psicológica, vamos entender onde está esse problema. E é o que a gente está fazendo nessa empresa, medindo segurança psicológica. Então, assim, foi o CEO que entrou direto. Né? O RH falou, putz, vamos medir, mas como é que é o... Mais uma ferramenta. E o que eu faço com ela? E ele tem razão. Se eu medir e não fizer nada com isso, vai ser mais um problema para eu administrar, né? Então, ele fica rodando pratinho, né? E a gente sabe. Então, às vezes... Só que, às vezes, esse impacto, nesse caso, está diretamente ligado ao CEO, ao nome dele. Tem outros casos que estão ligados a uma baixa de rendimento na operação, principalmente de mão de obra intensiva. Então, geralmente, o COO percebe essa necessidade antes do CHRO, antes, né, do RH. Então, ele fala, olha, as ferramentas que a gente tem não são suficientes para tratar o que eu preciso. E aí o RH fala, olha, mas a gente tem bastante ferramenta, talvez... Não... E aí fica aquela história, né, do ovo e da galinha e não se faz nada. Então, a gente tem entrado por diversos caminhos. O RH, às vezes, é um caminho... Quando tudo está bem, geralmente o caminho é RH, né? Quando uma coisa não está bem, geralmente ele está sendo pressionado e geralmente, ele que nos liga, mas geralmente é alguém que falou, ó, você viu aquele negócio? Ó, não está na hora da gente fazer, né? Então, e geralmente a gente indica primeiro, se é uma questão de estresse, tem uma pesquisa de nível de estresse, escala de estresse no trabalho, escala de burnout no trabalho. Então, putz, o clima está pesado aqui, segurança psicológica e estresse. Tá tranquilo, a gente quer medir impacto sobre o programa de liderança. Aí você pode entrar com uma escalinha, né? Tem escala de felicidade mais tranquila, tem o FIB. O FIB a gente indica quando realmente a empresa quer fazer um programa muito mais preventivo do que corretivo. Né? O FIB ele não é uma ferramenta que ele deva ser usado para correção. Para correção eu indico mais, geralmente, segurança psicológica, para mim Ele dá um retrato exatamente da relação entre líder e liderado e diversos níveis, porque aí você entra com um sócio demográfico e um NPS, né? Então... E, Fernando, não adianta você ter uma cultura linda na parede, líderes treinados semanalmente, levados naqueles eventos de liderança na qual se alinha, se você não tem a tal da segurança psicológica envolvida no processo, né? É o que a gente fala aqui, bem-estar... bem-estar, até tem uma Aldravia que fala sobre isso, que bem-estar é selo, S-E-L-O, é ser e não selo na parede, né? Um selo na parede não garante nada, né? Um selo, claro que é importante, né? É uma percepção, mas assim, não existe segurança psicológica onde não existe o walk the talk. Eu penso que todo esse assunto de segurança psicológica vai começar a ter uma maior importância em termos midiáticos. Se uma iniciativa que a gente viu semana passada no LinkedIn, ela for para frente, que alguém está desenhando uma espécie de Reclame Aqui das empresas.
E ele alardeou, falando que tem mais de 40 mil reclamações, denúncias. Então, eu acho que isso, no curto espaço de tempo, pode chamar a atenção das empresas para a segurança psicológica. Eu, particularmente, acho que não vai durar muito, porque esse tipo de iniciativa já foi tentada no Brasil uns anos atrás e não deu certo. Glassdoor, Indeed. E aí a gente já tem algumas matérias, principalmente algumas reportagens americanas, de que eles não são 100% transparentes. Por um motivo muito simples. Tudo aquilo que tem anunciante, você já tem ali um conflito de interesses que, eventualmente, você não tem aquele cenário tão claro. Mas, pelo barulho que a postagem fez, eu acho que no curto espaço de tempo, as empresas vão começar a se preocupar com, de fato, esse assunto. Eu acredito nessas ferramentas, né? Bom, primeiro assim, eu acho que esse caminho, ele precisa escalar um nível. Exato. Eu tenho conversado isso com... eu fiz um curso recentemente na FIA de formação de conselho de administração. Foi formada a Confia, né, que é uma associação dos conselheiros dessa primeira turma. Semana que vem é a posse, né, a gente está no conselho lá. E assim, você precisa realmente escalar essa questão. Porque quando você fala de conselho de administração, ou conselho consultivo, ou mesmo os comitês, né, que estão abaixo de apoio, a primeira questão ali é risco. Né? E aí você vai para o risco reputacional. Exato. Porque é isso, né? É o risco de reputação. Exato. Ou seja, quanto custa... Primeiro, tem o risco financeiro, o risco estratégico, sempre vai ter, né? Mas a gente viu que no caso, por exemplo, de Americanas ou de alguns escândalos, eles também não são... às vezes eles são competentes, às vezes eles não conseguem ter a competência necessária para evitar esses escândalos, mas o risco reputacional e o risco cibernético, eles estão hoje muito, muito relacionados ao risco financeiro. Ou seja, a gente vê hoje empresas que podem quebrar por um deslize ou por uma má intenção de um CEO. Exato. Né? Ou por ele ter um problema e não resolver. Ou seja, ele foi indicado. Então, eu acho que essas pesquisas, seja uma pesquisa de reputação, seja uma pesquisa interna, mas que esteja realmente aberta. E aí só vai funcionar se tiver segurança psicológica. Ou seja, olha, você pode falar e o que você falar, nós vamos tratar aqui. Né? Isso começa de cima para baixo e desde os conselhos. A gente está tentando atuar nisso, né? E vai faltar gente com coragem. Né? Porque precisa de coragem, né? E a coragem não é a ausência do medo, né? Mas é a persistência sobre o medo, né? De você falar, é isso. E a gente tem brincado, né, na nossa área de palhaços, né, que estão faltando bobos da corte dentro das empresas. Ou seja, estão faltando pessoas que estejam fora e que tenham a capacidade de saber colocar temas importantes e inoportunos dentro da preocupação da agenda do conselho. Fala, olha, continuar assim, né, com esse machismo escondido aqui, a gente vai ter problema. Então, a gente já vê empresas falando assim, você consegue fazer uma pesquisa que exponha o quanto tem deste tipo de situação aqui? E a gente tem feito isso preventivamente. Ainda não é preditivamente, que seria o ideal, né? Ou seja, de tanto e tanto tempo eu vou fazer, independente do resultado e tal, mas preventivamente, porque o risco reputacional é um risco que corre muito. Então, esse link, né, que eu vi desse post é assim, olha, a sua reputação pode estar abalada. Com certeza, né? Com certeza. Então, e eu acho que esse vai ser o grande gatilho para as empresas, principalmente os RHs, começarem a dar atenção à segurança psicológica. Atenção e aí voltando, né, que a gente estava falando de FIB, você está falando de governança, né? Sim. Então, dentro da pesquisa de FIB, por exemplo, que é uma pesquisa já preventiva, mas uma das questões, né, assim, eu posso falar o que eu quero
dentro da empresa? Essa é uma pergunta para o colaborador, né? Eu tenho liberdade de expressão, posso falar o que eu quero dentro da empresa. Lembrando que uma empresa ela não é exatamente, né, um sistema democrático, né? Ela tem um dono, tal, é diferente do que deveria ser uma sociedade. A gente também vê alguns ruídos nesse sentido. Mas quando você vai fazer essa pergunta para a empresa, existe um canal de ouvidoria? Existe um canal de ouvidoria independente? E a gente vê hoje empresas que fazem um canal de ouvidoria externo extremamente competentes. Né? Imagina se essas empresas começam a divulgar, né? Mas internamente esses conselheiros devem receber, e eles recebem. Um sistema de governança competente, se teve um problema de reputação, em 10 minutos isso aí está no WhatsApp do conselheiro. Né? Precisa estar. Agora, o quanto ainda já existe essa preocupação, para mim essa é a questão. Talvez não esteja ainda na pauta, né, do CEO, mas principalmente do conselho, porque o chefe do CEO é o conselho. Sim. Né? Então, Fernando, o que eu quero saber, você falou algumas vezes das 9 dimensões da felicidade. Quais são elas? São bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, meio ambiente, governança e padrão de vida. Esses são as 9 dimensões. Tá? Muito parecido com o ESG, né? Tá Isso. quase de mão dada. Ele pode ser associado, né? Então a gente tem governança e meio ambiente, basicamente, que são o A, né? O G e o A. E as outras 7 dimensões, algumas se dividem ali, né? Então, se você pega a cultura, ela está um pouco dividida, mas ela tem um pouco de S e um pouco de G. Mas mesmo que você coloque as outras 7 dentro do S e de um S, porque às vezes, quando você fala de ESG, tem uma grande oportunidade e um grande risco, né? É de cada um querer levar a letra ESG para o seu business. Ah, não, o ESG, o importante do ESG é o G. Ah, não, o importante do ESG é o E, é o A, né, o ambiente. Os 3 são importantes. Né? Tem a mesma importância? Depende. Depende do nível de maturidade de cada empresa. A gente mede nível de maturidade e nível de percepção de ESG dentro da empresa. A gente não mede materialidade, porque aí é uma questão muito técnica, quase que auditoria. Mas a gente mede percepção. Por quê? Porque uma empresa pode estar falando que ela é muito ESG, e as pessoas de dentro falando, eu não vejo, onde está esse ESG? Que eu não vejo. Ou, né, aquelas empresas que têm um selo, falam assim, nossa, se a gente é esse selo, imagina quem não é, porque eu não me sinto com esse selo aqui dentro. Né? Então, ou seja, e principalmente o nível de maturidade da gestão. Maturidade da gestão, você fala assim, você sabe o que é G? Você sabe quais são os princípios do G? E aí você abre os princípios do G. E tem centenas de indicadores só no G. Então, o gestor ele precisa saber o que é G, o que é S, o que é A. E assim, onde está a necessidade e a prioridade. Dá para fazer tudo? Não, não dá. Uma vez eu era estagiário e eu escutei essa frase do meu chefe. Ele me pediu um negócio e aí voltou no outro dia, ele me perguntou, eu falei, não deu tempo. Ele falou, olha, vou te falar uma vez só. Tempo é uma das poucas coisas que quem quer que tenha criado tudo isso, deu para a gente igual. São 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, não existe não dá tempo. Existe não dar prioridade. Né? Para o ESG, é isso. Onde eu vou, qual é a prioridade? Né? Qual é o meu nível de maturidade, o meu nível de percepção interna e onde eu vou atuar? Então, sim, existem empresas que precisam atuar primeiro no E, precisam atuar primeiro no S, precisam atuar um pouco em cada, né? Mas o grande risco do ESG é cada um tentar puxar para o seu lado. Seria muito fácil eu falar, não, o importante é o S, porque obviamente que nós estamos ali. Mas, de repente, para uma empresa, né, que está com um impacto ambiental, ou que está com, né, hoje uma das poucas coisas que realmente se leva a sério são os crimes ambientais, né, da cadeia. Então, assim, se o cara está com aquele risco, esquece o S e o G é um pouquinho, mas, né, ataca ali porque você tem, além de todo o malefício que você pode estar causando, né, é um risco absurdo. Então, assim, você precisa saber dosar, né, mas as empresas precisam entender que ele é uma questão junta.
E aí, quando você pega o FIB, que realmente ele tem aspectos de E, tem aspectos de S, tem aspectos de G, você começa a dar um mínimo de instrução, né, para falar o FIB é um bom caminho, inclusive para ESG. E ESG é um bom caminho para as ODS, né? E ODS é para o Pacto Global. E Pacto Global é para o retorno. Então, assim, e aí você fecha um ciclo, né, que a gente comenta lá na empresa, que é 4 pilares, né? O colaborador, o que ele impacta com o cliente, o que o cliente, né, na recompra impacta com o investidor e quanto que o investidor impacta na sociedade, reinveste na sociedade, porque aí volta. Então, você fica com um ciclo virtuoso, nesse caso, né, que faz com que a empresa tenha prosperidade. Então, você não vai ter prosperidade, e a gente fala, né, criou uma frase lá, esses 4 pilares, se um perde, ninguém ganha. Então, assim, se você perder em um desses, se você tiver que fazer, este aqui vai perder, você tem uma equação em desequilíbrio. E essa equação em desequilíbrio não é longeva, ela não tem prosperidade, ela não tem longevidade, ela não tem sustentabilidade. Porque tem um receio, né, de quanta sustentabilidade também foi falada né, e aí vem a diversidade. Então, assim, a gente precisa entender que isso é uma questão de prosperidade mesmo. Né? E prosperidade o colaborador cresce, né? Às vezes, como RH, as pessoas perguntavam, qual é o plano de carreira para mim? E aí eu perguntava, qual é o seu plano de carreira? O plano de carreira para a empresa crescer. E aí vai ter um monte de posição. E a gente vai preferir que você que está dentro passe para uma posição maior. Mas qual é o seu plano? O plano tem que ser seu. Né? E aí as oportunidades são nossas para um plano que é seu. Então, assim, não dá para terceirizar. A empresa não pode terceirizar a longevidade dela. Ela não pode botar a culpa... Ela pode... Existem dificuldades, né? Que o governo, que a sociedade, que o preço do dólar, que a guerra. Existem várias questões. Né? Mas ela não pode terceirizar a gestão, né? E aí nós estamos falando do conselho, ele não pode terceirizar. Se ele não viu um risco e esse risco afetou o impacto do resultado dele, ele é responsável por isso. Mais do que quem quer que seja. Então, assim, é um ajuste. Mas, sim, o ESG hoje está dentro do FIB e dá para ter um nexo, né? Um nexo causal. Ele é exatamente aquilo? Não. Existe uma série de componentes que vão interferir beneficamente ou maleficamente dentro dessa equação. E aí, quanto mais rápido, quanto mais interligado, né, com tecnologia, com inteligência artificial você tiver, mais fácil você vai recuperar ou reagir diante de uma ameaça ou mesmo de uma oportunidade. Né? Para mim, aí está o grande segredo, principalmente nos comitês, né, na gestão dos comitês. Ótimo. Fernando, perdão. Penúltima pergunta. Você está fazendo neurociência e você dá aula também disso. Por que tanto a sua formação quanto a instituição que você está dando são hospitais e o que você acha dessa disciplina quando ela é dada fora do ambiente de saúde? Eu estou dando essa aula, né, sou professor lá no Einstein, sou professor na Franklin Covey e sou professor na Human SA. Então, assim, eu vejo que as instituições de saúde, elas estão muito atentas, obviamente, porque a neurociência, né, a neurociência evoluiu nos últimos... A primeira sociedade de neurociência é em 1970, que foi quando eu nasci. Nos últimos 10 anos, tem muita coisa que eu aprendi que já se questiona. E aí tem um grande benefício da área científica, né, na área de saúde, que saiu um novo paper que sobrepõe a um outro paper e que tem uma outra visão, este paper está valendo. Né? E o que eu não vejo no mundo corporativo é você se desapropriar de velhos conceitos para atuar em novos conceitos. Ou seja, está ali, está válido, né? É o que está valendo hoje, vamos lá. E as pessoas ainda se apegam. Então, eu acho que principalmente a academia, né? E a academia, principalmente na questão de saúde, ela tem esse conceito de que o estudo evoluiu,
Está aqui um novo paper, e aí você começa a entender, estando dentro dos hospitais, por que os congressos, o médico só vive em congresso, a gente até brinca e tal, mas por que os congressos são tão importantes? Porque eles trazem novidades, mas novidades realmente novas, e cientificamente comprovadas de que aquele medicamento é o melhor medicamento naquele momento. Né? E a gente ainda não tem essa dissonância, essa ressonância para todos os outros lugares. Neurociência hoje tem se falado muito, né? Para mim, tem uma parte que ainda precisa ser feita de base, ou seja, para mim a neurociência na educação, ela hoje é mais fundamental do que a neurociência na organização, porque a gente precisa ensinar as nossas crianças a terem uma gestão emocional, né? Agora, ela só vai ter uma gestão emocional se ela tiver comido bem, se ela tiver dormido bem, se ela tiver num ambiente seguro. Né? Então, assim, a gente tem um problema de base muito maior para querer ensinar, né, neurociência. Né? Mas você precisa ter esta base, porque a gente não pode esquecer que a geração alfa, né, que é aquela nascida depois de 2010, que é depois da Z, ela está chegando no mercado de trabalho daqui a 4 anos. Então, assim, nós vamos ter 6 gerações. A gente tem 5 e já é complicado. Difícil, né? Então, assim, hoje o maior desafio para mim é a hora que entrar essa nova geração totalmente nativa digital, totalmente arraigada com propósito, talvez com, hoje, um nível de resiliência muito menor, né, e a própria pandemia mostrou isso, né, como vai ser essa nova geração, né, porque aí a Z passa por lugar da Y, a Y passa por lugar do X, né, a gente vai trocando joca em pô, né, e essa vai ser a que vai questionar tudo, a que vai, e como que a gente vai trazer todo mundo para esse caminho. Mas eu acho que as universidades, elas têm também um caminho para percorrer, e desde, né, da educação básica e tal, mas mostrando principalmente gestão emocional, mostrando, né, saiu uma reportagem, um paper da Nature, que ela questiona se a gente estava na era do afetivismo, né? Chama Era do Afetivismo, é da Nature. Então, ela fala sobre o behaviorismo dos anos 50 ali, né? Maslow tal, que é um dos pais do behaviorismo. Depois ela fala sobre cognitivismo, né? Ou seja, a gente prestar atenção na cognição, a prestar atenção numa série de questões práticas, né, padrões, processos, tal, e agora a época do afetivismo, que nunca se estudou. E aí, o que eles fazem? Eles pegam o nível de investimento privado nesse tipo de pesquisa, né, no tipo de pesquisa de emoções, de humor, de empatia, né, de generosidade. Então, assim, nunca houve tanto investimento da iniciativa privada, principalmente norte-americana, que é onde foi feito o estudo, para estudar isso. Então, será que nós estamos já nesta época? Então, esse paper é uma interrogação. E eles, obviamente, que chegam à conclusão de que a gente está caminhando para isso. Então, por isso que talvez as entidades, principalmente de saúde e de pesquisa, principalmente, né, elas estejam mais à frente desse tema, né, porque também a tecnologia está ali ao favor. Mas eu acho que esse alerta já está para mais gente, já tem bastante outras universidades, né, outros mecanismos de ensino já estão também atentos a isso. Só precisa prestar atenção na qualidade desses, né, que também não pode virar moda, porque senão daqui a pouco também pode se banalizar essa questão de emoção, e a gente já viu algumas coisas acontecendo que preocupam também. Excelente, Fernando. Eu quero agradecer pelo seu tempo. Para quem quiser te encontrar, como é que faz? Redes sociais? Redes sociais, a Fairjob em tudo, né? Então, eu estou no LinkedIn, mas a Fairjob também. Então, Fernando Brancaccio ou Fairjob no LinkedIn, Instagram e Face, Fairjob. Pelo Fairjob é o mais Fairjob.br
nos encontram lá e encontram o que a gente está fazendo. E eu também quero agradecer a Mari, Edu, quero agradecer o pessoal aqui do estúdio, a nossa plateia. Foi muito bom estar aqui. Hoje foi um dia feliz, foi uma manhã feliz, tá? Tomara que continue assim até o final do dia. Vamos trabalhar para isso, né? É isso. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Edu, Mari, obrigado. Obrigada. Para você que está vendo a gente, está ouvindo a gente, esse foi mais um TeckerCast e até a próxima.